Saudações, conspiradores! Se você é interessado em ocultismo, em esoterismo, com certeza você já se deparou com essa figura aqui. Não, não é o diabo. Trata-se de uma figura icônica que apareceu pela primeira vez no livro Dogma e Ritual de Alta Magia, do grande místico cabalista Rosa Cruz, Eliphas Levi, e que gerou, sem dúvida, muita perplexidade naqueles que não são iniciados. Trata-se de Baphomet, ou Baphomet, que é uma figura tradicionalmente associada, inclusive, à maçonaria e, antes ainda da maçonaria, aos templários. Se diz que eles foram julgados por adorarem essa figura bizarra e tão impactante. Mas, para todo iniciado, Baphomet tem um significado simbólico que precisa ser destrinchado, destravado. Ele foi feito realmente para afastar os incautos e não tem necessariamente apenas essa representação que o tornou icônico, né? A representação de Eliphas Levi. Então, afinal, quem é Baphomet? E qual a sua relação com os Cavaleiros Templários e com a maçonaria? Nós vamos descobrir juntos hoje, através da entrevista de Laerte Ferraz, que a Rosa Cruz é maçom, é um grande pesquisador de esoterismo e já nos brindou aqui com duas entrevistas sensacionais sobre a Atlântida, que se você ainda não viu, recomendo que você veja aqui na playlist Entrevistas. Antes, porém, naturalmente, você já sabe, vou pedir para você se inscrever no canal, se você ainda já não for, acionar o like, deixar o seu like de confiança, acionar o sininho, isso é muito importante, sininho para que você seja avisado de todas as nossas novidades, toda vez que a gente sobe um vídeo, o sininho te avisa, e nos deixe nem que seja um olá, um oi, porque como eu sempre digo aqui, é o conjunto dessas ações que permite que o YouTube nos localize e promova os nossos vídeos. Também estamos na nossa campanha de auxílio ao canal Realidade Fantástica. Se você quiser fazer uma doação em qualquer valor, você pode fazê-la através desse QR Code que está aparecendo aí na sua tela e, sem dúvida alguma, o universo saberá retornar a sua generosidade, nos ajudando na nossa missão de espalhar as ciências ocultas sérias e qualificadas. E vamos para a nossa entrevista. Laerte Ferraz, meu querido amigo. Olha, Laerte, você sabe que você fez um sucesso com a tua entrevista da Atlântida, né? Você viu que uma delas deu mais de 20 mil views, pessoal aí questionando. Então, realmente, você faz sempre muito sucesso quando você vem no canal pelos teus grandes conhecimentos. E hoje nós vamos tratar, né, meu amigo? Quer dizer, você vai tratar de um tema que é polêmico, é instigante e que não tem como se desviar dele quem gosta do esoterismo, que é o mistério de Baphomet. Tudo bem com você? Tudo bem, Jamil. Muito obrigado pelo convite. Eu fico muito agradecido e agradeço também as pessoas que estiverem em audiência no Realidade Fantástica. Com certeza, meu amigo. Primeira coisa, antes de a gente partir, porque você tem uma apresentação com slides, me conta um pouquinho como é que foi o teu primeiro contato com essa estranha figura, né, de Baphomet. Esse livro, né? Esse livro, Dogma e Ritual de Alta Magia, do Eliphas Levi. Eu li esse livro, eu já era maçom nessa época, eu sou maçom desde 1978, portanto já faz bem mais de 40 anos. Eu li esse livro e, num determinado momento do livro, Eliphas Levi se refere a que esta efígie que está no livro, que ele trata dela o tempo todo, seria o Baphomet dos Templários. E aí eu fiquei curioso, porque eu sempre encontrei uma relação entre a maçonaria e o movimento templário. E daí eu comecei a pesquisar e comecei inclusive a questionar determinadas colocações que eram feitas. E resultou nesta apresentação que eu vou fazer hoje. Maravilha, meu amigo. Então vamos compartilhar os teus slides e vamos aí beber no conhecimento do Laerte, excitado, surpreso com o que pode vir. Então, Jamil, meu nome é Laerte Ferraz, eu sou Frater Rosa Cruz, estou na hierarquia da Ordem Rosa Cruz, sou também mestre maçom, né, já há bastante tempo,
Certo. Eu pertenço à potência Grandes Lojas Unidos da Inglaterra, que opera no rito de York Emulation. Muito bem. Esse primeiro slide é non nobis domini, non nobis sed nomine tuo da glória. Quer dizer, não por nós, Senhor, não por nós, mas pela sua glória. Esta é uma das apologias dos templários, inclusive a cruz de 8 pontas que tem ao fundo, que algumas pessoas dizem que é a cruz de Malta, também é uma cruz que era usada pelos templários. Essa figura, Baphomet, foi criada por Eliphas Levi. Aliás, no pé desta figura, a gente pode ler a inscrição, o nome Baphomet e Eliphas Levi. Tá? É sobre isso que nós vamos falar, a relação Templários, Baphomet e a maçonaria. Eu não vou narrar a história, pois a história dos Templários, ou a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo do Rei Salomão, é bem conhecida. Eu vou me fixar apenas em alguns momentos históricos, em 15 fatos, para desenvolver a narrativa dessa entrevista-palestra, e vou propor 7 conclusões. Primeiro fato, fato número 1. Numa sexta-feira, 13 de outubro de 1307, por ordem do rei francês Felipe IV, também chamado o Belo, e com apoio do Papa Clemente V, centenas de templários, justamente com o grande mestre da ordem, Jacques de Molay, foram presos pelo chanceler Guilherme de Nogaret, sob várias acusações. Nos slides seguintes, nós vamos ver as imagens dessas pessoas. Aqui temos Felipe o Belo e Jacques de Molay. Próximo slide, nós vamos ver o Papa Clemente e uma estátua que existe em Paris de Nogaret, que foi quem executou as ordens do rei francês. Segundo fato, os templários foram acusados, nessa ocasião, de heresia e imoralidade representadas por 5 ofensas específicas, especialmente no ritual de iniciação do neófito. Aqui eu estou esclarecendo. Os neófitos, os nobres que ingressavam na ordem templária, passavam por um ritual de iniciação. Tá? Então, quais eram as ofensas? Primeiro, cuspir na cruz, negar Jesus Cristo 3 vezes, beijos indecentes e sodomia, missa em desacordo com o ritual católico, adoração de um ídolo chamado Baphomet. Fato número 3. Formuladas as acusações, os templários foram brutalmente torturados. E aqui temos uma imagem do tipo de tortura que era praticada naquela época. Aliás, uma peculiaridade, confissões, não adiantava uma pessoa confessar um crime de heresia, por exemplo, que na época era crime. A pessoa tinha que passar por tortura. Só sob tortura que valia a confissão. Fato número 4. Muitos resistiram aos martírios e nada confessaram. Outros, porém, sob a promessa de penas brandas, acabaram confessando. E em 1314 foram finalmente julgados e condenados à prisão perpétua. Vamos notar aqui que foram 7 anos de prisão. Fato número 5. Inconformado com a decisão de prisão permanente, Jacques de Molay retratou-se da confissão e, como decorrência, sua pena e de mais de uma dezena de templários foi convertida em morte na fogueira. Esta é uma das imagens da imolação de Jacques de Molay. A história, porém, não terminou com a imolação de Jacques de Molay e dos templários. Centenas deles conseguiram fugir antes de serem presos e encontraram refúgio em outras ordens, tal como a Ordem dos Hospitalários, dos Cavaleiros Teutônicos, a Ordem de Cristo em Portugal, que foi criada em 1319, e até mesmo nas guildas ou corporações de ofícios de pedreiros. Os templários que tinham encontrado guarida em outras ordens católicas não surpreende. Mas em guildas de construtores e de pedreiros, como assim? Como é que eles chegaram nas guildas de construtores? A resposta a essa questão é um dos pontos focais desta apresentação.
Para entender isso, é preciso primeiro entender a estrutura hierárquica da ordem templária. Qual era a hierarquia? Era dividida em 3 níveis. O primeiro nível era dos clérigos ou capelões, que eram ordenados como sacerdotes e que oficiavam os serviços religiosos na ordem templária. Os irmãos leigos, que era o segundo nível, representado pelos escudeiros, pedreiros, artesãos, ferreiros, marceneiros, marinheiros e pessoal de administração em geral. Esses eram leigos, ou seja, eles não faziam parte do núcleo dos templários, eles eram colaboradores. E, finalmente, os cavaleiros, representados por nobres que constituíam o exército combatente. Todos eram subordinados ao grande mestre, que tinha à sua disposição um grupo de conselheiros e auxiliares diretos. Os templários faziam votos de estrita obediência ao grande mestre, que, por sua vez, era subordinado ao Papa, e somente ao Papa ele respondia por seus atos e decisões. Portanto, era uma ordem muito privilegiada. Os irmãos leigos tinham um papel preponderante na ordem templária, pois uma organização disseminada por toda a Europa e parte do Oriente Médio e África precisava de pessoas que cuidassem da produção de bens, armas, da criação e do cuidado de animais de tração, de carga de combate, da administração das inúmeras feitorias que eles possuíam, do transporte, das transações comerciais, das finanças e das construções. Não eram nem os clérigos e nem eram os combatentes que faziam esse trabalho, e sim os irmãos leigos. Para abrigar combatentes, escudeiros, sargentos, animais e o pessoal administrativo, os templários se tornaram grandes construtores, especialmente de feitorias, fortalezas, castelos, também templos, igrejas e catedrais. Fato número 8. Os templários se envolveram em todas as áreas do conhecimento de sua época. Graças aos contatos com diferentes culturas, inclusive a cultura islâmica, aprimoraram muito desses conhecimentos, tais como navegação, metalurgia, produção agropastoril, matemática, finanças, arquitetura e artes. Foi, porém, na arquitetura, especialmente na construção das catedrais, que deixaram uma marca que perdura até nossos dias. Eles aplicaram em seus projetos a construção da chamada arquitetura sagrada e foram estimuladores do que foi denominado depois de estilo gótico. Ok? Bom, aqui um exemplo de estilo gótico, né, clássico, que é a Catedral de Notre-Dame, em Paris. A construção das catedrais, né, espalhadas pela Europa, a partir do século XII, tinham como critérios, primeiro, o Templo do Rei Salomão como modelo idealizado, não que eles copiassem o Templo do Rei Salomão como essa imagem que está sendo mostrada aí, mas era um modelo idealizado. A utilização da proporção áurea nas construções. Essa proporção, né, que originou o número π, a gente sabe, está presente em tudo que é considerado visualmente harmônico. A gente está vendo aqui a figura do pentagrama, aonde aparece a proporção áurea. Terceiro ponto foi a utilização do chamado arco cônico, ou arco ogival, também chamado de arco real, que representou uma evolução em relação ao arco romano, por permitir uma melhor distribuição de peso da estrutura, possibilitando construções mais altas. Essa é uma das características, por exemplo, da arquitetura gótica, que são estruturas voltadas para cima e muito altas. E aqui nós temos um exemplo, exatamente, 2 exemplos, né, nessa imagem, da aplicação do arco ogival, tanto no pórtico da Catedral de Notre-Dame, quanto nas estruturas de sustentação laterais. A proporção áurea, apesar de conhecida há muito tempo, ficou registrada na história como sequência de Fibonacci, numa alusão ao matemático Leonardo Fibonacci, nascido na cidade de Pisa, em 1170, que a enunciou com a seguinte representação gráfica. E é importante nós nos fixarmos nessa representação, porque esta proporção áurea da natureza.
A sequência está presente na natureza, em fenômenos naturais, como num furacão, por exemplo, num caramujo, né? Num cachorro deitado, ou no próprio ser humano. Nós vamos encontrar essa proporção áurea na mão humana. E na Catedral de Notre Dame é evidente que foi aplicada essa proporção em construções, especialmente pelos templários nas catedrais góticas. Aí está, inclusive, como é que é a distribuição desse número φ, ou da proporção áurea na catedral. Outra característica das catedrais góticas era a utilização de imensas vitrais, com retratações religiosas, e também na decoração com estatuária interna e externa. Os escultores associados aos templários usaram com grande intensidade as denominadas gárgulas. As gárgulas eram esculturas grotescas, algumas obscenas e indecentes, representando seres demoníacos, e eram colocadas nas cantarias das catedrais como desaguadouro de chuva ou em algumas como decoração de pórticos. O uso das gárgulas, além da função prática de escoadouro, ainda não está muito claro. Aparentemente, deveriam funcionar como uma espécie de advertência aos fiéis sobre a existência de demônios e de que estes estão sempre vigilantes em relação aos maus feitos humanos. Alguns exemplos de gárgula. Esta, uma delas, inclusive, já começa a aparecer como uma imagem indecente. Indecente e obscena. E esta, um demônio, claramente um demônio, né? Claramente um demônio que serviria como advertência. Isto é importante registrar. Por que falar sobre as guildas de pedreiros e sobre gárgulas é importante? Sobre as gárgulas é importante porque tais imagens indecentes e demoníacas estavam associadas, ainda que indiretamente, aos templários. Possivelmente, inspiraram algumas das acusações feitas a eles em 1307 e, bem mais tarde, na criação da efígie de Bafomé por Eliphas Levi. Laerte, antes de continuar, então, uma dúvida, que pode ser a dúvida de quem está nos assistindo. Mas se foram os templários que construíram muitas das catedrais góticas, eles não foram os responsáveis pela feitura dos gárgulas? Então, inclusive, esses imprudentes... Foram eles. Mas aí que está. As gárgulas, não está muito claro o porquê eles fizeram. Ela funcionava como um escoadouro, né, de água, e isso tem na Catedral de Notre Dame. Numa visita que eu fiz lá, eu vi várias dessas gárgulas, algumas delas representadas aqui, né? Mas não está muito claro por que é que havia outras que eram indecentes. A impressão que passa é que eles tinham a preocupação de advertir aos fiéis para evitar os pecados da carne, para evitar as obscenidades, e porque os demônios estavam sempre vigilantes em relação ao mal feito. Então, aparentemente, as gárgulas funcionavam como uma espécie de advertência aos fiéis. Mas surgiu uma outra dúvida. Se eles eram uma ordem esotérica internamente, como é que eles acreditavam em demônios, nesses dogmas? Uma ordem esotérica, a gente não pode esquecer que falava, ao construir catedrais, igrejas e templos, eles estavam dirigindo grande parte disso às pessoas comuns. Ou seja, eles tinham um conhecimento esotérico, mas estavam falando exotericamente. Eles usavam aquilo que as pessoas tendiam a acreditar. Não significava que necessariamente eles acreditassem nisso. Então, vamos lá. Porque falar sobre as guildas de pedreiros é importante, porque na construção das fortalezas e catedrais dos templários, as guildas eram compostas principalmente por irmãos leigos. Eram os irmãos leigos que estavam nas guildas. Irmãos leigos templários que estavam trabalhando nas guildas. Não eram os cavaleiros nem os clérigos, ok? E, por estarem associados a construtores,
Esses escaparam da senha persecutória de Filipe o Belo. Quem Filipe o Belo estava querendo perseguir era especificamente os cavaleiros, os combatentes. É presumível que, por essa razão, muitos irmãos clérigos e cavaleiros não operativos, ou seja, eles não mexiam com a parte operativa da construção, tenham buscado refúgio seguro nessas organizações, nessas guildas e construtores, de forma clandestina e sob estrito sigilo. Fato número 9. Quem é ou o que é Bafomé? Os acusadores dos templários, com base nas denúncias dos leigos que haviam sido expulsos da ordem, claro, os leigos eram expulsos, alegaram que eles cultuavam um ídolo denominado Bafomé. E Filipe o Belo se aproveitou desse nome, né, para colocar isso na acusação que foi formulada contra os templários. Tal ídolo era representado, segundo diziam esses leigos, né, por uma cabeça com 3 faces. Aí diziam que os templários adoravam uma cabeça. Mas, para os leigos, o termo Bafomé seria a denominação de um demônio, tal como é Belial, Astarô, Bezebu, Diabo, Satã, Satanás, Lucifer, entre outros. Tais nomes são citados dezenas de vezes na Bíblia, porém o termo Bafomé não aparece uma única vez sequer na Bíblia. Ou seja, jamais foi associado a um demônio. O nome somente surgiu nas acusações e no julgamento dos templários, e a real origem dele é bastante controvertida, assim como a imagem a ele associada, isto é, uma cabeça de 3 faces, de acordo com as denúncias feitas na época. O termo Bafomé seria uma altamente improvável corruptela do nome Maomé ou Muhammad? Seria corruptela do termo árabe Abu Fihamat, que significa pai do saber? Seria uma variação dos termos hebreus Bat Amá, que significa moça, mulher, fêmea, sugerindo androgenia? Ou, como é mais provável, o nome deriva dos termos grego Bathnets, que significa batismo no saber. Contudo, se Bafomé era representado por um ídolo, qual era a sua real aparência e seu significado? Nós vamos encontrar a resposta para essa questão numa escultura existente no Castelo Templário de Tomar, em Portugal, e gravada em alto relevo em pedra. Isto está em Tomar. E representa exatamente a cabeça que diziam que os templários cultuavam. E o que significa essa cabeça? Para estudantes de esoterismo, essa imagem é a representação de Hermes Trismegisto, isto é, o deus grego Hermes, 3 vezes mago, o que reforça a versão de que o termo Bafomé significa batismo no saber. Deveria ser uma espécie de ritual iniciático que todo aquele que ingressasse na ordem templária deveria passar, ou seja, passar pelo batismo do saber. E não pode ser confundido com uma gárgula, óbvio. Mas se assim é, como é que se chegou à imagem que ilustra a capa do livro Dogma e Ritual de Alta Magia de Eliphas Levi, publicado em 1854? Uma esfinge de aspecto caprino, demoníaco, alada, andrógena, entronizada, ou seja, sentada num trono, portadora de um caduceu, e que ele denominou Bafomé, e que também é conhecido como Bode de Mendes. Antes de responder, esclareço que Bode de Mendes antecede em muito o significado esotérico de Bafomé, seja como entendido pelos templários ou como denominado por Levi. Aqui está a figura criada por Levi, como já vimos antes, tá? E essa figura é assinada, inclusive, por Eliphas Levi. Ele criou esta figura. Esta é a capa do livro Dogma e Ritual de Alta Magia, publicado na sua primeira edição por Eliphas Levi. A gente vai ver aqui que ele usou exatamente a figura que ele criou. E que ele, no interior do livro, diz que este seria o Bafomé dos Templários. E Fons Louis Constant, mais conhecido como Eliphas Levi, aparentemente criou
a efígie de Bafomé se valendo de uma série de referências já existentes no cultismo e no esoterismo. A primeira delas é uma gárgula existente no pórtico de uma construção da Ordem Templária, o Comandri, de Saint-Brie-le-Vineux. Vou mostrar a imagem, é aqui, esta imagem. Uma figura demoníaca, alada, com chifres e andrógena. Então, é muito difícil não ver nesta figura semelhanças com a imagem criada por Bafomé. Levi acrescentou vários outros símbolos de cunho esotérico. Também um falo sob a forma de caduceu, que é um símbolo com muitos significados, também atribuído ao deus grego Hermes. Ele colocou um pentagrama na testa da sua efígie, representando a proporção áurea. Está lá o pentagrama. Mais tarde, o pentagrama, um símbolo de saber considerado sagrado pelos pitagóricos e representando a proporção áurea, foi invertido e passou a representar, nessa configuração, o próprio Satã, um símbolo de satanismo e bruxaria. Por extensão, o pentagrama é visto por muita gente como um símbolo de satanismo. Não importa se nessa posição ou na outra. Só quem conhece é que sabe que não. Os dedos da efígie de Levi estão apontando para a lua da luz e a lua da escuridão, possivelmente fazendo referência cabalística aos Sefirot, Shezed e Geburah. Introduziu também o aspecto caprino, o de Servídeo, como Cernuno, o deus coronoso dos celtas, considerado a força viril da fertilidade. A figura é entronizada, ou seja, sentada num trono, representando autoridade e poder, como várias figuras do tarô. E, no geral, criou uma nova representação do diabo do tarô, que não chega a ser original, já que a imagem do baralho antecede muito a criação de Levi. Aqui nós vemos uma figura alada, com chifres, andrógena, e com um aspecto caprino, né? A gente vê o aspecto caprino nem tanto caprino, mas nas mãos e nos pés, tá? A gente vê um aspecto animalesco. Este é uma representação do diabo no tarô. É evidente que existe uma relação entre esta figura e o Bafomé de Eliphas Levi. A conclusão que se chega é que Levi se apropriou de uma série de elementos pré-existentes, cuidadosamente escolhidos, para criar um novo símbolo com significado esotérico. Ele conseguiu, sem dúvida. É evidente que o Bafomé, essa efígie que ele chamou de Bafomé, contém uma série de elementos de caráter esotérico. E quem conhece esoterismo vai identificar. Só que ele juntou tudo isso, como num grande quebra-cabeça, ele foi compondo essa imagem. Muito possivelmente, Levi decidiu denominar tal símbolo de Bafomé por inspiração na gárgula templária de Saint-Brie-le-Vineux, que eu mostrei antes. E ainda, possivelmente, por acreditar que, de fato, os templários veneravam um ídolo ou praticavam alguma forma de magia satanista. Por que eu tenho essa presunção? Porque a impressão que eu tenho é que Levi não sabia muito bem o que seria o esoterismo templário. Se foi assim, Levi se equivocou completamente, pois o próprio Papa Clemente V declarou a inocência dos templários. Laerte, só uma interrupção aqui. Isso é uma coisa que pouca gente sabe, né? Que o Papa inocentou os templários, né? Pouca gente sabe disso. É o próximo slide. A inocência dos templários das acusações a eles imputadas foi revelada recentemente num livro da pesquisadora Bárbara Fraley, publicado no Brasil pela editora Madras. Trata-se do documento denominado Pergaminho de Chinon, foi assinado por Clemente V, que esteve guardado nos arquivos secretos do Vaticano por 7 séculos e declara a total inocência dos templários. Isso Levi não tinha como saber,
porque esta informação, o pergaminho do Chinon, só se tornou conhecido recentemente, a questão de 2 décadas, ou nem isso. Se ele soubesse, jamais teria denominado sua esfinge satânica de Bafomé, associando-a aos templários. Aqui está o livro, né, a capa do livro da Bárbara Frale, o pergaminho do Chinon, né, e o modelo, ou a representação do pergaminho assinado por Clemente V. Fato número 11. O termo maçom significa pedreiro em francês, mas não só em francês, em inglês, em alemão, em vários outros idiomas, maçom significa pedreiro. Há fortes indícios que a origem primeira da maçonaria é muito anterior a 24 de junho de 1717, quando os pastores protestantes ingleses James Anderson e J.T. Desaguliers fundaram a Grande Lojas Unidas da Inglaterra, a GLUI, criando assim o primeiro núcleo da maçonaria especulativa. Contudo, a origem primeira da maçonaria situa-se nas guildas de pedreiros, que era de natureza operativa. Foi quando os templários se refugiaram nas guildas é que eles se tornaram especulativos. Eles já mantinham vínculos com tais guildas. Fugindo das perseguições de Filipe IV, procuraram abrigo nessas organizações, tendo início os primórdios da maçonaria especulativa, que só foi oficialmente fundada em 1717. Fato número 12. Os rituais de iniciação na maçonaria estão relacionados com a passagem bíblica da construção do Templo do Rei Salomão. Isso, mais que uma simples homenagem aos pobres cavaleiros de Cristo do Templo do Rei Salomão, estabelece um vínculo quase direto entre a Ordem dos Templários, as guildas de pedreiros e a maçonaria, considerada a legítima sucessora das tradições templárias. Hoje, a maçonaria é considerada como sucessora das tradições templárias, com princípios de liberdade, igualdade e fraternidade. Fato número 13. Após sua fundação, a maçonaria rapidamente atraiu pessoas do mais alto nível social, intelectual e político, tanto na Europa quanto nas Américas. Graças à defesa de ideais republicanos, teve papel destacado na independência da América do Norte, né, e também da Revolução Francesa, além de inúmeros movimentos libertários, especialmente em relação à escravatura. Pouco se falava de sua origem templária, e o nome Bafomé associado aos templários estava esquecido pela população em geral. E assim foi até a publicação de Eliphas Levi, com sua ilustração de um ser de aspecto satânico, que ele, erroneamente, na minha opinião, chamou de Bafomé. Não faltou quem estabelecesse relação entre o Bafomé dos Templários e a maçonaria, e, discreta e sigilosa em relação aos seus símbolos e rituais, gerava, como ainda gera entre os leigos, a suspeita de que algo escuso poderia estar sendo praticado em suas reuniões. Conspirações, alegavam os detratores. E quem seriam esses detratores? Os nobres da época, algumas personalidades políticas, alguns clérigos, etc. Porque eles não conseguiam ter acesso a essas informações sigilosas e discretas. Afinal, os maçons estiveram presentes e foram atuantes em movimentos republicanos e abolicionistas, numa época de grandes mudanças políticas e sociais. Eles, por isso, fizeram inimizades e provocaram ressentimentos. Foi nesse momento que entrou em cena um homem chamado Gabriel Jogan Page, alcunhado de Léo Taxil. Fato número 14. Quem era Léo Taxil? E que importância teve na relação entre Bafomé de Levet e a maçonaria? Taxil foi um escritor francês, autor de contáveis livretos de histórias eróticas e escandalosas, que fez sucesso a partir de 1870, usando esse e outros pseudônimos.
foi também autor de livros anticatólicos de conteúdo sensacionalista. Taxil foi iniciado na maçonaria em 1881, mas acusado de plágio e difamação, foi expulso em 1882, sem haver passado do grau de aprendiz. Ressentido com a maçonaria, em 1885, Léo Taxil publicou um livro no qual criou uma ficção, como se realidade fosse, denominado Os Mistérios da Franco-Maçonaria, ilustrando a capa do seu livro com uma imagem parecida com o Baphomet de Eliphas Levi, usando um avental semelhante aos dos maçons. Aqui está. Os Mistérios da Franco-Maçonaria, Léo Taxil. Vemos aqui exatamente a imagem do Baphomet de Eliphas Levi, na mesma situação, posição, usando um avental que poderia ser um avental maçônico. Entre outras coisas, Taxil acusou a maçonaria de ser uma seita satânica, dedicada aos vícios, imoralidades e ilegalidades diversas. Acusou os maçons de serem adoradores de Baphomet, afirmando que o então grande comendador do rito escocês antigo e aceito, o Rhea, Albert Pike, recebia ordens diretas de Lucifer. Para dar consistência a tais acusações, alegou ter sido maçom e, valendo-se de outros pseudônimos, criou personagens que teriam testemunhado tais acusações. Em seus escritos, Taxil concedeu uma ordem matônica imaginária de nome Palladium, cujo objetivo principal seria dominar o mundo, criando uma nova ordem mundial. E ainda há quem creia que a maçonaria esteja envolvida numa conspiração mundial, tendo por base apenas o prestígio desfrutado por ela em países democráticos e laicos. Essa é uma ilustração que está no livro de Léo Taxil, onde nós vemos aqui templários carregando em procissão a figura do Baphomet. E que isto seria um ritual praticado dentro desta pseudo-ordem maçônica chamada Palladium, que ele inventou. Você veja, né, Laerto, o estrago que uma pessoa ressentida, né, uma pessoa magoada, através de um livro, pode fazer na imaginação popular. E, inclusive, eu estou vendo que ele pôs uma Rosa Cruz ali, né, no peito do... Sim, ele fez uma ficção, e essa ficção, esse é o problema, e essa ficção, ela ganhou áreas de realidade. Vamos ao próximo, que isso vai ficar evidente. O Léo Taxil era autor de muitos livros de sucesso. No estilo sempre escandaloso, as histórias de Taxil sobre a maçonaria ganharam força no ideário popular. Suas acusações infundadas, porém, tiveram repercussão mundial. Outros autores, indo na esteira do Léo Taxil, também publicaram narrativas fantasiosas, associando maçons ao Baphomet de Levi e acusando-os de satanismo. Ele não foi o único a fazer isso, mas ele deu início a todo um movimento antimaçônico. Foi a repetição de uma história, de uma histórica injustiça difamatória. Felizmente, desta vez, né, no século XIX, no final do século XIX, sem emulações. Pouco adiantou que, em 1897, Léo Taxil tenha confessado publicamente que tudo não passou de uma fraude, de uma invenção. Ele inventou tudo aquilo. O estrago que essa figura de triste lembrança provocou na imagem da venerável ordem maçônica ecoa até nossos dias. Tem um fato interessante em relação a esse episódio, onde ele fez essa confissão. Foi num auditório repleto de pessoas e ele confessou. Não é verdade, aquilo que eu fiz foi uma ficção, foi uma fraude. Eu simplesmente acusei a maçonaria de coisas que ela jamais fez. E a ideia de que a maçonaria tinha algum tipo de envolvimento com ilegalidades e satanismo era tão forte, ficou tão forte, que ele teve que sair pelas portas do fundo do auditório para não ser linchado lá dentro. Isso foi o que aconteceu com Léo Taxil. Por que os maçons são chamados de bodes entre eles? Por que os maçons são chamados de bode? Exatamente por causa do bode de Mendes.
O bode de Mendes é uma figura que está na Bíblia e que era o chamado bode expiatório. Quando você tinha algum pecado para confessar, algum problema para confessar, você ia lá e falava no ouvido do bode, sabendo que o bode ia manter sigilo sobre isso. Então, a ideia do maçom é de que ele seja como bode expiatório, mantenha sigilo sobre as informações que estão sendo transmitidas, principalmente em relação aos rituais, etc., que estão sendo transmitidas dentro da maçonaria. Aliás, algumas das referências que se faz é que se pede aos maçons que mantenham sigilo e que não falem sobre os rituais, principalmente, né? E o que é curioso é que, se você procurar em literatura, você vai encontrar os rituais detalhadamente, você vai encontrar tudo o que você quiser saber a respeito de rituais dentro da maçonaria. Então, é só uma questão de querer se informar e vai descobrir tudo. O Baphomet de Eliphas Levi ficou tão associado à ideia de satanismo que, em 1966, Anton LaVey fundou nos Estados Unidos aquilo que denominou de Igreja Satânica, adotando como símbolo a efígie criada por Levi. Uma fantasia, pura fantasia. Aqui está a imagem de LaVey e o símbolo que ele adotou, além do pentagrama invertido. Conclusões. Primeira, apesar da ausência de comprovação formal, os indícios de vínculos entre templários e a maçonaria especulativa são muito fortes. Segunda, de fato, havia um Baphomet dos templários que, possivelmente em seus círculos esotéricos, na iniciação dos cavaleiros, fazia referência a um ritual de batismo no saber, e que era representado por uma cabeça de 3 faces, simbolizando Hermes Trismegistus. Terceira conclusão. O Baphomet criado por Eliphas Levi é uma efígie de significado esotérico, porém trata-se de uma composição livre, sem vínculos com o Baphomet templário. Talvez apenas inspirado numa gárgula que decora o pórtico de uma construção templária. 4. O Baphomet de Levi, em função da imagem a ele associada, passou a ser visto como uma representação do próprio Satã, ainda que o termo Baphomet não seja citado em qualquer escrito canônico, sob essa ou qualquer outra denominação, mas apenas presente nos registros das acusações feitas aos templários em 1307 e no livro de Levi. Quinto, os templários foram inocentados pelo Papa Clemente V das acusações de heregia que lhe foram formuladas. O documento dos arquivos do Vaticano que comprova isso somente se tornou público recentemente, e Levi não tinha como saber disso. Sexta conclusão. Os vínculos entre Baphomet satânico de Levi e a maçonaria foram estimulados pela confessada fraude de Lautaxil. Ainda hoje, há quem olhe com desconfiança para a maçonaria, tendo por bases acusações fraudulentas de mais de um século e a suposição, pelo fato de ser uma organização discreta, de que seja uma seita e que esteja envolvida numa conspiração de âmbito mundial. Tal como o Baphomet de Levi, nada poderia ser mais equivocado do que isso. Muito bem, eu encerro por aqui, agradecendo a todos. Laerte, foi sensacional, realmente brilhante. Eu tenho certeza que isso aqui vai abrir muitas portas, esclareceu muita gente e vai gerar, muito provavelmente, muitas perguntas. Inclusive, se o número de perguntas for suficiente, a gente pode fazer uma segunda entrevista com o Laerte para ele vir responder essas perguntas aqui no canal. Eu quero te parabenizar novamente, Laerte, pela tua erudição, pela tua pesquisa, pelo teu conhecimento e por essa contribuição que você vem dando para nós, né? E fica aqui o convite para você voltar, quem sabe a gente possa falar um pouquinho mais de maçonaria, já que você tem 40 anos, né, de ordem. Ó, tô colocando os dados do Laerte aí, o e-mail e o telefone do Laerte, para você que quiser questionar, mandar uma mensagem, ou quem sabe até convidar para cursos e palestras.
com certeza, tenho certeza que vai ser um evento sensacional se você o convidar para cursos e palestras, você de qualquer parte aí do Brasil. Obrigado, meu amigo, por mais essa. Lembrando sempre que o Eu mistério... que agradeço a oportunidade. Essa entrevista, palestra, era algo que eu realmente queria fazer, porque eu acho que nós podemos, a partir dela, corrigir alguns desvios históricos que mexem tanto com os templários, quanto mexem com a maçonaria, e o próprio livro do Eliphas Levi, que eu não coloco em questão o Eliphas Levi e o conhecimento esotérico que ele tem. Eu só tenho as dúvidas que coloquei nessa apresentação. Muito obrigado. E agradeço a todos que assistiram a apresentação até aqui. Lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.